Dia, boa tarde, boa noite, como vão, meus queridos? Eu espero que todo mundo esteja bem, feliz. Não esqueçam de lavar as mãos, álcool gel, vamos nos prevenir aí desse corona e daqui a pouco vamos estar juntos novamente para nós discutirmos nossa matéria. Não ligue para meu cabelo, porque ele está um pouco grande, mas que eu ainda não estou podendo cortar, beleza? Então, vem aqui para vocês com essa matéria da África, que está muito ligada para a gente, porque vocês sabem que uma das bases culturais do brasileiro é a base africana. Então, a gente vai estar discutindo algumas sociedades, alguns reinos, alguns impérios da África Antiga. Tá ok? Vamos lá. Primeiro, leitura do capítulo 5 e exercícios da página 85. Gente, tem que fazer e peço para vocês sempre enviarem esses exercícios às sextas-feiras para o meu e-mail. Tá ok? Reinos e impérios africanos. Primeiro reino que a gente vai discutir é o reino Kush, que fica na região do atual Sudão, né? Que era chamada a região da Núbia, que era uma grande rota comercial muito próxima ao deserto do Saara, né? O reino Kush, ele é um reino bem interessante, porque ele tem grande influência egípcia. Chegou um momento na história que os egípcios conquistaram o reino Kush. Com a decadência dos egípcios, o reino Kush conquistou os egípcios, formando até o que a gente chama de dinastia dos reis negros, né? Dos faraós negros também, é como pode ser chamado. Então, o que acontece? Ela é uma sociedade bem importante, um reino bem rico, de grande influência cultural na África. Tá ok? E a Guiné tem uma característica bem interessante do reino Kush, é que, muito diferente de outros reinos lá da sociedade da antiguidade, a valorização da mulher é muito grande nesse reino. Ou seja, para vocês terem ideia, a mulher é tão importante lá que a sucessão do trono não é pelo rei, é pela rainha, para vocês verem o nível dessa sucessão. Tanto é que a rainha, a mãe, né, que é chamada ou a mãe do rei ou da rainha, e também a própria rainha, ela recebe o título de Candace, né, que é um título bem interessante. Principais cidades, Napata e Meroe, é bem forte, bem com grandes atividades econômicas. Aí eu botei aqui no mapa para vocês darem uma olhadinha nessa região, né? Aqui, ó. Aqui é a região da Etiópia. E nessa região aqui, ó, tá vendo? Próximas a esses rios, fica Napata e Meroe. O próximo reino é o reino Aksum. Esse reino é interessante, sabe? Porque ele é o único reino europeu que, até hoje, na África, é de maioria cristã. A grande maioria dos povos africanos é de religião muçulmana, né? Esse reino Aksum, ou o reino Ashum, o reino Aksum, tanto faz um ou outro, ele é bem importante porque ele tem grandes influências na África, porque ele teve grandes contatos comerciais com povos europeus, principalmente os persas, europeu não, povos antigos. Os persas, os árabes, os bizantinos, eles tiveram grande influência nessa sociedade. Cartago tem uma influência bem interessante, porque Cartago foi uma colônia que se tornou uma cidade independente. Cartago, ela foi, ela ficava ela fica, né, numa Mediterrânea, onde a gente pode ver aqui no mapa, e pode ver que ela tem uma saída completa para o mar Mediterrâneo, assim facilitando as atividades comerciais. E vocês percebam até pela proximidade, os cartaguenses, eles foram conquistados pelos romanos. Tá ok? Próxima sociedade, o Reino de Gana, Costa do Ouro, né, chamada tanto de Costa do Ouro, reino muito rico da atual Mauritânia. Ele foi um dos reinos mais ricos da África da Antiguidade. Além da sua quantidade de ouro exorbitante que eles possuíam, sim, eles eram grandes comerciantes, principalmente de ouro, de sal e marfim. Né? Então, produtos muito conceituados, né, nessas relações comerciais. Agora,
muito próximo da gente, tem uma nação que é bem interessante, que é a nação Iorubá. Iorubá e o Reino Benin, gente, eles estão diretamente ligados no Brasil, porque foram a grande maioria, costa, chamada Costa Negra, né? Foi dessa reunião, região dos Urubás ou Nagôs, né? Eles também eram chamados de Nagôs. Essa região e a região do Benin foram a região que mais deram escravos, deram não, né? Mas que mais de onde mais vieram escravos para o Brasil. Por isso que essa grande influência que a gente tem nesse povo. Grandes comerciantes também. Agora, em Reino de Mari, fundado pelos berberes e sudanenses, né? Que o Reino de Mali ele nasceu após a desfragmentação do, do Reino de Gana. O Reino de Gana ele se desfragmenta em várias regiões e vai dar origem ao Império Mali, que é outro império riquíssimo. A história, a Mali não tinha escrita, gente. Então, as histórias do reino malense era transmitida através dos griots, né, que eram os anciões que contavam as histórias antigas. Eles eram uma etnia mandiga liderada por um camarada chamado Sudiata Keita, que foi o primeiro Mansa, né? Mansa era o grande líder, né? O imperador de Mali era chamado de Mansa. E aí, o que acontece? O que o Sudiata malandro, esperto, o que ele faz? Ele se converte ao islamismo para poder participar dessas atividades comerciais que existiam nessa região que era cercada por reinos islâmicos. Principais cidades: Tigenê, Tombuctu e Gal, né? Eu botei aqui Genê, só faltou de G, mas é essa mesma cidade. E é um império que durou 230 anos. Por quê, gente? Ele durou 230 anos por essas características que eu botei aqui. Primeiro, o exército muito forte, né? Muito guerreiro, muito poderoso. A abundância de riqueza, né? Principalmente o ouro. Eles, quando alguém ia contra o Mansa ou contra qualquer coisa, repressão era feita uma repressão fortíssima sobre esse povo. E por que eles não eram assim meio que odiados? Porque o povo que ele vencia, ele não obrigava esse povo a seguir as características culturais dele. Ele deixava o povo viver da sua forma. Então ele tinha um respeito à cultura dos povos conquistados. Ó, você me pagou imposto, mas você pode viver da sua forma aí. Tá ok? Reino do Congo. Congo é bem interessante porque também ele está ligado muito à nossa história, até por uma influência gigante sobre a nossa língua. O reino do Congo era um reino que vieram dos povos dessa mais ou menos dessa região aqui, ó, vieram povos dessa região do Saara e vieram para essa região, mais ou menos há 1500 anos atrás. O povo que formou esse povo do Congo é um povo chamado povo dos Bantus, né, que era uma etnia, um povo da África Antiga. Ou seja, esses povos. Principais cidades: Ambudo, Bangkok, Luba, Luanda. Líder, né? Quem liderou essa expansão dos Bantus foi um camarada chamado Nimi Aklukmi. Ele liderou os Bantus. E aí o que acontece? O grande líder é chamado de Manicongo, né? Como se fosse o rei, né? O Manicongo é como se fosse rei. Não muito diferente das outras sociedades e das outras sociedades da África Antiga, eles também viviam da agricultura, pecuária, comércio e tudo mais. Mas diferente dos outros povos, o Reino de Congo já tinha moeda, né? A chamada Ninzugo, que é uma moeda feita de conchas. E essa região ela foi conquistada pelos portugueses no processo da expansão marítima que a gente vai ver aí futuramente, tá ok? Gente, espero que eu tenha ajudado vocês aí. Tudo de bom, sucesso e daqui a pouco estamos juntos, tá bom? Beijos. Tchau, tchau.